Olá pessoal, esse vídeo então eu vou falar da unidade 4 aí do livro da disciplina de gestão de TI, né? E essa unidade é o seguinte, ela vai tratar dos processos, né, que fazem parte do estágio de operação de serviço, que a gente já falou dele na unidade 3. Porém, a gente não falou especificamente dos processos de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas e cumprimento de requisição. Então, são esses processos aí que vão ser tratados nesse vídeo. Qual que é o objetivo, gente, do gerenciamento de incidentes, né? O principal objetivo aí do gerenciamento de incidentes é o provedor de TI, ele conseguir restaurar, né, a operação normal de serviço o mais rapidamente possível. E também minimizar o impacto no negócio que esse incidente pode ocasionar, né? De forma que assim você vai garantir os níveis de serviços acordados e que foram lá registrados e estabelecidos no SLA, né? Então, inclusive esses tempos, né, o tempo de resposta do incidente, o tempo que você vai restaurar, né, a operação, tudo está lá estabelecido na SLA. Para a gente falar do gerenciamento de incidentes, a gente tem que entender esse conceito, né? A AIT define, então, o que é um incidente, né? A AIT define incidente como o quê? Como uma interrupção, né? Uma interrupção não planejada de um serviço de TI ou uma redução de qualidade de um serviço também, né? Ou seja, eu tenho um serviço que já está implantado no cliente, está em operação e durante esse funcionamento, durante essa operação, por alguma falha, esse serviço foi interrompido ou a qualidade dele ficou ruim, né? Então, a gente entende isso, o provedor vai entender isso e vai tratar isso como um incidente. Muitas vezes, né, as pessoas confundem incidente com problema, né? Na verdade, o problema é o que é a causa, né, do incidente. O incidente é o fato em si, né, que vai estar impactando aí o cliente no uso do serviço. Para a gente entender melhor essa diferença, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo que foi dado no próprio livro de vocês, né? Considere que você está tendo dores abdominais repetidamente, né? Essas dores abdominais, então, é o fato, é o que está acontecendo e que está impactando ao cliente, ao usuário, a pessoa, no caso aí, você. E isso é um incidente, ou seja, é o que você está sofrendo, o impacto que você está tendo, o fato que está ocasionando é o fato em si, né? Cada vez que você sente a dor, toma um analgésico. Como constantemente a dor volta, você decide ir ao médico para resolver de vez o problema. O médico diagnostica e identifica que você tem um apendicite, problema, e faz uma cirurgia. Como você tratou a origem do seu problema, a dor abdominal não retorna mais. Então, observe, a dor abdominal é um incidente, certo? Né? Qual que é o problema? É o que foi a causa desse incidente, ou seja, o que estava te dando essas dores, gerando essas dores abdominais, né? É o apendicite, então isso é um problema. Então, o problema é a causa do incidente, né? Então, quando você foi ao médico, porque isso estava acontecendo de forma, né, recorrente, e o médico ele deu ele resolveu isso, ele fez o quê? Ele tratou a causa raiz, né? Agora, quando você tomou esse analgésico é o quê? Ele é considerado a solução de contorno, ou seja, ele não resolveu o problema, mas resolveu o incidente, ok? Então, aí voltando nos conceitos, né, só para recapitular, né, o conceito de uma forma geral de incidente é o quê? É uma interrupção do seu serviço, uma redução, né, da qualidade. O problema, então, né, é o que é o conceito de problema que a gente não trouxe especificamente. É uma causa desconhecida de um ou mais incidentes, né? Lá no caso das dores abdominais, o problema é o que? É a apendicite, é a causa, né, do incidente. E continuando aí também com mais conceitos, solução de contorno é o que? A ação para recuperar o serviço independente da solução da causa, né? A solução provisória. Então, lá para as dores abdominais, o que foi a solução de contorno? O analgésico, ou seja, ele recuperou o serviço, ele resolveu naquele momento,
independente de resolver a causa, né? Ou seja, naquele momento você conseguiu, né, ficar normalmente, funcionar normalmente, né? Dar continuidade no serviço, retomar o serviço. Então, pessoal, depois que um problema ele já foi, né, investigado, foi descoberto, ou seja, sua causa raiz foi identificada, né, ele passa a ser um erro conhecido, né, e existe um documento específico, né, para guardar esses erros conhecidos, que é o BDEC, né, o Banco de Dados de Erros Conhecidos, né. Então, nesse artefato, nesse documento, nesse banco de dados, ficam armazenados todos os incidentes, problemas e soluções de contorno. Um outro conceito importante é o de incidente grave, porque, né, como o próprio nome diz, se ele é um incidente considerado grave, né, ele precisa ser tratado de uma forma diferente, uma vez que ele tem que ter uma prioridade muito maior, né, porque ele vai gerar um alto impacto no negócio, né, então ele precisa, né, de qualquer maneira ser resolvido rapidamente para diminuir esse impacto. Então, é um conceito importante aí também no contexto de gerenciamento de incidentes. A sua organização também pode querer fazer um tratamento específico, um ciclo de vida específico aí para a forma como você vai tratar os seus incidentes. Então, isso a gente chama de modelo de incidente, né? O que é importante ter no modelo de incidente? Ele tem que ter todos os passos para a resolução do incidente, uma ordem cronológica desses passos, os responsáveis pela execução desses passos, os prazos, né, para conclusões dessas ações e os procedimentos de escalação, né, de quem deve ser acionado e quando, enfim. Bem, vocês lembram que lá no início, quando a gente foi falar da estrutura da AIT, né, da biblioteca AIT, a gente diz que todos os livros, né, sendo que cada um dos livros trata de um dos estágios do ciclo de vida dos serviços, né, e cada um desses livros eles seguem um padrão, de forma que esse padrão tem uma estrutura, né, de itens, né, por exemplo, entre esses itens que aparecem para cada um desses estágios estão os processos, né, que tem sido o foco aí do livro e o foco que a gente também tem utilizado para a elaboração desses vídeos, né? Ou seja, para todos esses estágios, a gente sempre trouxe aí definido quais são os processos que compõem cada um desses estágios, né? Também um outro item, né, que estrutura aí cada um desses livros são as funções, tá? A gente ainda não tratou para nenhum dos outros estágios, mas agora especificamente aí para operação de serviços, a gente vai tratar uma das funções até pela grande importância dela, que é a central de serviços, né? Qual que é o conceito de funções no contexto da arte, né? Elas são o quê? Justamente o quê? Grupos, equipes, né? E as ferramentas que são utilizadas para executar o processo das atividades. Ou seja, a gente não falava dos processos, agora a gente está falando do grupo que fica responsável por executar, né? Esse é um conceito lógico, né? Então, uma das funções que tem aí para operação de serviço é a central de serviços, que a gente vai tratar aqui. Tem outras funções, né? A operação de serviço, que é gerenciamento técnico, gerenciamento de aplicativo, gerenciamento de operações de TI, mas a gente aqui, especificamente, vamos abordar a central de serviço, porque ela é muito importante no contexto do gerenciamento de incidentes. É claro que na operação, ou seja, no estágio de operação, é fundamental, né, que o provedor de TI, né, ele consiga gerenciar, né, tudo que o usuário vai reclamar, tudo que o usuário quer sugerir, tudo que ele quer solicitar, né, todo problema que porventura ele tenha, né. Eu preciso, ao final, conseguir manter todos os serviços disponíveis para o usuário funcionando, né, bem, né. Então, para isso, eu preciso de ter o quê? Um canal de comunicação com esse usuário, né? Prover esse canal. Então, a gente fala um canal importante aí é justamente o quê? A central de serviços. Então, essa central de serviços, ela é um ponto único mesmo aí de comunicação com o usuário, com o cliente, é responsável por receber todas as requisições, né, de serviços, todas as notificações de incidentes, e ela para que ela, o mais rápido possível, consiga o quê? Disponibilizar e restaurar esse serviço e atender, né, esse cliente, né. Pro sucesso, né, eu coloquei Service Desk, é porque, na verdade, a central de serviços, às vezes, pode também ser conhecida como Service Desk, né, mas para o sucesso desse Service Desk, ou da central de serviços, é muito importante que fique muito claro, né, que o entendimento das responsabilidades de todos os envolvidos, né,
stakeholders, né? E que esse modelo utilizado para a central, que ele esteja alinhado aqui às necessidades do negócio, que ele seja adequado. Quais são as principais responsabilidades da central de serviço, né? Ela precisa o quê? Ela precisa, de uma forma geral, identificar, tá? Registrar, priorizar e fechar os incidentes. É muito importante, pessoal, em nível até mesmo conceitual, não confundir o objetivo da central de serviço com o gerenciamento de incidentes, né? Porque, na verdade, como a gente disse, a central ela é uma função lá, né? No contexto da Agile, né? Como eu já disse anteriormente. E o gerenciamento de incidentes é o quê? Um processo, né? Então, a equipe que está alocada, por exemplo, à central de serviço, ela vai executar atividades tanto do processo de gerenciamento de incidentes, quanto do processo de cumprimento de requisições também, aí, em primeiro nível. Então, pessoal, vamos tratar aí das atividades do gerenciamento de incidentes, né? Como é um pouco grande aí o ciclo, né, o ciclo de vida aí do incidente, né? Esse fluxo aí foi um pouco grande, eu dividi ele em 2 slides, né? Então, a primeira atividade aí, a gente começa por identificar o incidente, ok? Então, esse incidente ele pode ser identificado de várias formas, né? Ele pode ser através de ter sido reportado, né, através de uma ligação de usuário, pode ter sido reportado por uma interface web, por exemplo. Ele pode também ter sido identificado a partir do processo de gerenciamento de eventos, ou seja, tem uma série de eventos que são controlados pelo sistema ou para o controle do que acontece, né, para garantir o funcionamento aí do seu serviço, e a partir disso pode-se identificar um incidente e aí ele ser reportado aqui para ser tratado também. Ou a própria equipe técnica também pode identificar o incidente e reportá-lo e ser identificado a partir disso, né? Após, então, ser identificado, ou seja, após existir a identificação do incidente, o próximo passo vai ser registrar esse incidente aí na central, né? Depois de registrar, o que acontece? Você vai categorizar esse incidente. Depois de categorizar esse incidente, né, vai ter que a próxima atividade é avaliar se trata de uma requisição de serviço ou realmente de um incidente. Se for uma requisição de serviço, então o que vai acontecer é que vão ser executadas as atividades para cumprimento de requisição, que faz parte de um outro processo, né? Se não, então o que vai acontecer? A próxima atividade vai ser a priorização desse incidente. Se o incidente for grave, então ele vai seguir os passos, procedimentos específicos para incidente grave, tá? Se o incidente não for grave, então o que a gente vai fazer? Um diagnóstico inicial, né? E aí, nesse diagnóstico inicial, a equipe, né, lá da central, ela vai avaliar se precisa de um escalonamento funcional, ou seja, ele ser escalonado para uma outra equipe, né? Então a gente chama de funcional por isso, então ele vai para um segundo ou terceiro nível, tá? E aí vai entrar aqui depois uma outra atividade. Agora, caso a equipe identifique que ele não precisa desse escalonamento funcional, né, ele vai responder se precisa, nesse processo, se precisa de escalonamento hierárquico, ou seja, eu preciso de, né, passar por um gerente, por superior, né, ou não, né. Se ele precisar de passar para o gerente, depois também vem aqui, ou se ele precisar de passar para um outro nível, tanto um caso como outro, ele vai vir então aqui para a atividade de investigação e diagnóstico aí do incidente. Depois vai passar para resolução e recuperação e, por fim, fechamento do incidente. Essa matriz de urgência e impacto, gente, ela é utilizada para você priorizar incidentes. Uma das atividades que a gente viu lá no processo anteriormente, né, naquele fluxo anterior, é justamente o que? A priorização de incidentes, né? E para você priorizar esses incidentes, né, até porque normalmente são muitos incidentes, uma técnica que auxilia muito essa matriz de urgência e impacto, né? Então, observem, por essa matriz, de acordo com urgência e impacto, você vai dar um peso, né? Por exemplo, se a urgência
se for alto, o impacto for alto, então o que acontece? A minha prioridade vai ser 1, ou seja, vai ser a maior prioridade, né? Se a urgência for alta e o impacto for médio, a prioridade 2, e assim por diante. Aqui a gente vê um pouco mais detalhada a escalação de incidentes no nível hierárquico, né? Então, quando a gente viu a escalação lá no ciclo de vida dos incidentes, né? Você lembra que a equipe ela avaliava se precisava escalonar em nível funcional e hierárquico, né? Em nível hierárquico, normalmente, como você tem que passar para o superior, né? O coordenador, o gerente. Isso normalmente acontece nos casos em que, por exemplo, você precisa de negociar tempo, né? Ou seja, você não tem uma autonomia, uma autoridade para aquilo. E para os níveis funcionais, geralmente relacionado com a necessidade, por exemplo, de uma investigação maior, né? Ou seja, você não conseguiu ali atender no primeiro nível, né? Que a gente chama equipe de suporte do CFCDESC aqui, que a gente vê na primeira figura, e aí você vai escalar para um segundo nível ou terceiro nível. Então, pessoal, ainda sobre o gerenciamento de incidentes, né? Ou seja, após você resolver um incidente e conseguir restabelecer um serviço, você precisa, né, de fechar o incidente, né? Independente da causa ter sido identificada ou não, né? Caso seja necessário se identificar a causa, né, para o incidente, o que acontece? Você precisa, para isso, registrar um problema, né, e tratar ele no gerenciamento de problemas. Um outro aspecto bem importante é justamente os indicadores de desempenho, né? Para o quê? Para você conseguir avaliar a performance. Entre esses indicadores, a gente pode citar alguns exemplos, né? Número de incidentes, tempo médio entre as falhas, tempo médio de reparo, número de incidentes resolvidos por operador, etc. Agora, tratando especificamente do gerenciamento de problemas, né? Que também é um processo aí da operação de serviço, quais são os principais propósitos aí do gerenciamento de problemas? É você evitar problemas e seus incidentes resultantes, ou seja, você corta aí o próprio problema, né? Numa outra vertente aí, um outro propósito é minimizar os impactos dos incidentes. Mesmo que eles não possam ser, uma vez que eles não possam ser evitados, você pelo menos precisa tratar o quê? Os impactos que eles geram. Muitas vezes você não consegue eliminar, ou até é muito caro eliminar um determinado incidente, então, ou seja, ele vai acontecer e você vai precisar trabalhar com a minimização dos impactos, né? Ou também eliminar ou reduzir a recorrência de incidentes. Às vezes você não consegue eliminar o problema, mas você consegue reduzir ou eliminar os incidentes que o problema gera, né? Então, o gerenciamento de problemas vai trabalhar aí basicamente com esses 3 propósitos. Tem 2 tipos, né, de gerenciamento de problemas, que a gente chama de gerenciamento proativo e o gerenciamento reativo. O proativo é aquele que vai trabalhar justamente o quê? Em pensar nos potenciais problemas, ou seja, antes, né, dos impactos daqueles problemas ou dos próprios incidentes acontecerem, eu já vou tentar trabalhar identificar esses potenciais problemas para que eles não ocorram, né? E o outro tipo de gerenciamento é o gerenciamento reativo, que é baseado nos próprios problemas que causam ou que causaram no passado incidentes. Um outro processo, então, é o processo de cumprimento de requisição, né? Que também é um processo aí do estágio de operação de serviços, né? Como a central de serviço é um ponto único, né, de contato entre o cliente e o usuário, como a gente já viu anteriormente, né, o que acontece? Nem sempre, ou seja, nem toda questão, né, nem todo contato vai ser proveniente de necessariamente um incidente. Podem ter requisições, né, de simples demandas de TI, né? O que é o conceito de requisição, né? A requisição de serviço é uma solicitação de um usuário para uma informação, aconselhamento, mudança padrão ou acesso de serviço de TI. É um termo genérico para as demandas do usuário em relação à área de TI, como, por exemplo, reinicializar uma senha, instalar um software, requisitar informações, fornecer serviço padrão a um novo usuário, entre outros. Então, observem, né, que requisições, né, elas não oferecem um risco alto, né? São demandas, né? Então, o risco é um risco baixo, porém, existe um grande volume aí de requisições, né? Então,
ela é bem similar, mas ela tem uma outra forma de ser tratada, né? E tem um outro propósito. Ela é bem similar ao gerenciamento de incidentes, mas tem propósito diferente, né? Esse processo, então, gente, de cumprimento de requisição, ele é o quê? Ele é responsável por gerenciar todo esse ciclo aí de vida de todas essas requisições, de todas essas demandas aí de serviços, né, pelo cliente, né? Em relação a... Ele também é tratado na central de serviços e ele é similar ao gerenciamento de incidentes, né? Só que enquanto o gerenciamento de incidentes, né, o propósito é resolver o incidente o mais rápido possível, né, até por causa do risco, do impacto que ele pode gerar, né, já o cumprimento de requisições, o objetivo é atender, né, a demanda, né? Então são propósitos diferentes. Então aqui a gente finaliza aqui, gente, a unidade 4. Espero que todos, né, assistam os vídeos, estudem bastante aí pelo material e desejo uma boa prova aí para vocês. Não esqueçam, né, de ler com bastante atenção as questões. Na maioria das vezes os alunos erram muito mais, né, por falta de atenção, às vezes até por não ter paciência de ler com cuidado e também de escrever, né, com cuidado. Então isso é muito importante aí para a elaboração para realização de uma boa prova.